E no vídeo de hoje eu vou falar algumas verdades que todo programador deveria saber. Mas antes, se você não me conhece, eu sou Dalton Peixoto, do canal do Programador Aventureiro. Se você já está gostando aqui do tema desse vídeo aqui, já clica aqui embaixo em se inscrever, já dá uma curtida aqui no vídeo que isso ajuda bastante o canal. E comenta aqui embaixo, né, qual verdade você acha que vai vir aqui pela frente. Então, sem mais delongas, eu já vou começar pela primeira, e que é que a gente tem que estar em constante aprendizagem. Então, se você é um programador ou está começando na área da tecnologia, uma coisa que você vai ter que ter em mente é que as tecnologias elas mudam constantemente, né? Então elas evoluem por si só e também algumas tecnologias acabam se tornando obsoletas e novas acabam aparecendo no mercado. Então, por conta disso, né, o programador tem que estar também sempre em desenvolvimento, ele tem que estar sempre antenado às novas tecnologias que vão surgindo, às novas formas de fazer alguma coisa, porque amanhã ou depois, né, uma nova tecnologia que hoje é tímida no mercado, está apenas aparecendo, começando, ela pode bombar e se tornar o novo normal, né, daqui para frente. Então, a gente tem que começar a se desenvolver também nessas outras tecnologias que vão aparecendo, né. A ideia aqui não é que você toda tecnologia que você vê pelo caminho, né, nova que aparecer, você já correr para poder aprender e querer saber como ela funciona. Na verdade, aqui a ideia principal é você pelo menos ter uma ideia geral de como essa tecnologia funciona e que problema ela vem resolver. Porque normalmente as tecnologias, né, no geral, elas sempre vêm para poder resolver algum tipo de problema, né, para poder facilitar alguma coisa. Então, quando surge uma nova tecnologia, normalmente ela vem para poder preencher alguma lacuna que alguma tecnologia anterior deixou. Então é sempre legal a gente estar antenado, né, nas novidades, nas coisas novas que essa tecnologia está trazendo, até se surgir uma nova linguagem de programação, um novo framework, uma nova biblioteca, e até inclusive para poder fazer comparação entre elas, né? Às vezes surge uma biblioteca que é concorrente de uma outra que você já está acostumado a usar, né? Então é mais para poder entender as diferenças entre uma e outra ali, quais as principais vantagens dessa nova que está surgindo versus a anterior, porque às vezes também isso ajuda até a tecnologia que você está usando hoje a fazer novas implementações para que ela tenha esses novos recursos, né, que a concorrente dela está trazendo. Então, também você não correr para poder aprender todas as tecnologias que estão aparecendo no mercado logo de cara, mas pelo menos conhecer um pouco das diferenças sobre ela e aonde elas estão sendo aplicadas. O que nos leva, né, à segunda verdade, que é que a tecnologia ela é um meio para resolver um problema. Então, justamente por isso que eu comentei, que a gente tem que estar antenado às novas tecnologias que vão surgindo para saber quais são as nuances, as diferenças entre uma e outra, o que cada uma traz de facilidade, até porque quando a gente tiver um novo problema para resolver, a gente consiga fazer uma melhor avaliação, né, de qual tecnologia eu devo usar para poder resolver esse problema, qual que é mais fácil, qual que vai ter menos trabalho, né, vai ser mais rápida, mais performática, em todos os quesitos, né, não só mais fácil de você aprender ou de executar, que isso também é importante, mas também aquela que vai trazer mais segurança, mais estabilidade, ou que vai ter a maior aceitação ou compatibilidade entre dispositivos, por exemplo. Então tudo isso a gente tem que levar na balança na hora de escolher uma tecnologia para poder resolver algum tipo de problema. A terceira verdade é que não existe tecnologia perfeita. Então, se você já é do ramo da programação, já trabalha aí há algum tempo com isso, já deve ter percebido, né, que ao longo da sua trajetória você já teve que aprender novas tecnologias no mercado, né, talvez até conhecer linguagens de programação diferentes, já teve que conhecer sobre frameworks que você nunca tinha ouvido falar antes, né, que já existiam há muito tempo, né. Pode perceber que você já teve que mexer com outras tecnologias porque, né, a que você usa atualmente ou que a sua empresa usa atualmente, né, ela não resolve todos os problemas ou as coisas que podem surgir no futuro. Então, talvez a tecnologia que foi utilizada hoje, ela é muito boa para resolver um problema X, só que amanhã depois, né, a dinâmica do negócio, né, do mercado, a sua aplicação, ela pode mudar, e aí talvez essa tecnologia já não seja a melhor mais para poder resolver esse tipo de problema, né, para poder atender as novas diferenças, né, as novas tendências do mercado. E aí seja necessário ou fazer a migração para uma nova, ou fazer uma implementação, né, de algumas coisas, né, uma tecnologia nova que complementem, né, a sua aplicação anterior. Isso acontece bastante. Então, por isso que muitas empresas grandes, né, por exemplo, o próprio YouTube aqui, o player do YouTube é desenvolvido com Python, mas toda a programação anterior do YouTube foi feita com C. Então, existe uma mistura, né, de linguagens também dentro de uma mesma empresa, né, justamente porque, às vezes, hoje o Python é muito mais fácil, muito mais performático para poder entregar streaming de vídeos, mas para poder fazer a segurança do site ou para poder fazer a primeira página do YouTube lá atrás, talvez o C tenha sido a melhor opção que eles tinham naquela época. Então, existem essas diferenças, né, e essas nuances aí quando você está trabalhando com tecnologia. Normalmente, a gente trabalha com mais de uma, ou mistura algumas delas dentro de um mesmo projeto. Isso a gente vai ver bastante. A quarta verdade é que você deve entender quando que é necessário aprender uma nova tecnologia. Então, isso volta lá na primeira verdade que eu comentei, né,
Você tem que estar antenado às novas tecnologias que vão surgindo no mercado, os novos frameworks, novas bibliotecas, novas linguagens, para poder entender o que cada uma procura resolver de problema, né? O que, que elas trazem de maior facilidade, de melhoria, né? Frente às anteriores. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente, você tem que saber mais ou menos quais são as diferenças aí das novas tecnologias. Agora, optar de fato por aprender uma nova tecnologia, para poder, tipo, dedicar horas de estudo ali nela, para poder conhecer como ela funciona a fundo, isso você vai ter que levar em conta de acordo com o projeto que você participa. Porque às vezes é muito melhor ser generalista do que ser especialista. Ou seja, às vezes é melhor você ter um conhecimento um pouco mais superficial ali sobre as várias tecnologias que compõem o seu projeto, né, para poder saber transitar entre uma área e outra e conseguir fazer manutenção em algumas partes do projeto, do que você ser muito especialista numa coisa só e não conseguir talvez ajudar em outras áreas ali. Então, às vezes, esse conhecimento, ele tem que ser um pouco misto, né? A gente tem que ser um pouco generalista em algumas coisas e mais especialista em outras. Então, por isso que eu comentei, quando surge uma nova tecnologia, você identificar que ela é relevante, ela vai ser útil, né, para o projeto que você está desenvolvendo, para a empresa que você trabalha, ou então uma nova determinação ali de uma mudança de migração de código, por exemplo, uma nova tecnologia, uma nova linguagem, você tem que entender o quanto você tem que se aprofundar nessa linguagem, o quanto você pode ser mais generalista ali ou mais superficial ali na aprendizagem. Até porque isso leva tempo, né? Então a gente tem que fazer muito bem essa dosagem entre o meu tempo de estudo pessoal, né, e o tempo que eu vou dedicar no meu projeto realmente para poder fazer as coisas e o quanto eu consigo aprender realmente fazendo. O que nos leva à quinta verdade, que é você não pode ter muitas lacunas, né, no seu aprendizado de programação. Isso, quando eu falo disso, é sobre os fundamentos mesmo, sobre a base da programação. Então, quando a gente está falando de programação, né, qualquer linguagem que surgir no mercado, se amanhã surgir uma linguagem nova, ela sempre vai seguir mais ou menos uma mesma estrutura de que todas as outras linguagens seguem. Então, elas vão ter o seu tipo primitivo de dados, ela vai ter uma estrutura funcional, né, com funções lá, ela vai ter seus condicionais, seus laços de repetição. Se ela for uma linguagem orientada a objetos, né, ela vai ter a sua orientação a objetos, as classes. Então, isso aqui são estruturas que são comuns à grande maioria das linguagens, né, tirando a parte de orientação a objeto, que só algumas são, mas a grande maioria das linguagens são, no mínimo, funcional. Então, se você conhece mais os fundamentos da linguagem das linguagens de programação, né, de como é que funciona a estrutura de dados, os tipos de dados, os conjuntos de dados também, que são as listas, as tuplas, os arrays, os dicionários, como é que funcionam as condicionais, né, que é toda aquela parte da lógica de programação, vai ser muito mais fácil para você transitar entre uma linguagem e outra. Então, se surgir uma nova linguagem de programação, vai ser muito mais rápido para você, sua curva de aprendizado vai ser muito menor para poder conseguir aprender uma linguagem nova, né, dado que você já sabe os fundamentos de qualquer linguagem de programação. Então, por isso que é muito comum a gente ver programadores poliglotas, né, que são pessoas que conhecem mais de uma linguagem de programação. Eu mesmo sou assim, né, eu comecei a minha jornada com JavaScript, depois eu aprendi PHP, e aí depois eu fui para o Java, C e aí Python. Então, essas são as principais linguagens que eu conheço, né? Conheço bem de breve algumas outras, porque, que nem eu comentei, eu fiz várias linguagens surgiram no mercado, como Go, Kotlin, Swift, né? E nem, nos projetos que eu trabalhava, né, não era necessário ter um aprofundamento, né, ser um especialista nessas linguagens. Então eu tive uma visão mais generalista do que elas faziam, quais problemas que elas resolviam, e fiquei mais especialista nessas outras linguagens que eu comentei agora, que foram as que eu desenvolvi em cada projeto de empresa que eu trabalhei até o momento. Então, é essas abordagens que a gente tem que levar em consideração, né, quando a gente está vendo uma nova linguagem de programação, para poder saber se você vai se especializar mais ou vai ser mais generalista. Mas, de modo geral, entender os fundamentos da programação vai te ajudar muito a aprender muito mais rápido, né, uma nova tecnologia, uma nova linguagem que surgir no mercado. A última verdade é uma coisa super comum e que muita gente tem, né, e às vezes acaba não conversando um com o outro, então acaba não sabendo, né, que as outras pessoas também têm isso, que é a síndrome do impostor. Isso acontece quando você acha que você não é bom o suficiente, né? Porque eu sou um programador que só fica copiando código da internet. Se você for um programador que só fica copiando código da internet, realmente você precisa aprender um pouco mais sobre os fundamentos da linguagem, entender um pouco mais como as coisas funcionam. Mas que não seja que você entenda que não é de todo errado, né? Copiar código da internet, porque a gente não vai saber de tudo. Então, muitas vezes você está resolvendo algum tipo de problema e você consegue fazer a maioria das coisas sozinho, e você esbarra em algum problema ali na hora do seu código, algum erro que está acontecendo, você precisa recorrer à internet, a alguns fóruns, ou pedir ajuda de alguém para poder saber como você resolve aquele tipo de problema. E aí é normal que nesses fóruns que a gente já pega um exemplo de código pronto. Então, o ideal aqui não é só simplesmente copiar o código, colar no seu projeto e deixar rodando ali sem saber o que ele faz. Só sei que ele resolveu o problema, mas não sei exatamente o que ele faz. Essa não é a ideia. A ideia é que você entenda mais ou menos o que aquele código está fazendo para que você, se amanhã depois, né, o seu problema mudar um pouquinho de foco, você consiga fazer uma manutenção naquele código. Então, muitas pessoas têm essa síndrome do impostor
porque acabam muitas vezes copiando o código da internet para poder resolver alguns problemas, por mais que elas entendam depois o que o código está fazendo, qual que é a proposta dele, qual que é a linha de raciocínio que a pessoa que construiu aquele código usou para poder resolver aquele problema. Então isso acaba sendo muito mais valioso do que, de fato, você saber tudo, porque realmente não tem como a gente saber tudo. Então, essa síndrome de impostor que a gente costuma falar aqui no ramo da programação, ela é comum, muita gente sente isso, eu também já senti. Então não deixe ela te impedir de progredir aí no ramo da programação. Então já clica aqui embaixo em curtir esse vídeo, comenta aqui o que você achou dessas verdades, teve alguma que foi um pouco mais difícil de engolir ou não. Já se inscreve no canal também para ajudar a estar sempre crescendo, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima!